Olá, alunos. Vamos para a nossa aula de revisão do conteúdo, nossa última postagem na disciplina de Sistemas Agroindustriais, uma disciplina então, de 45 horas que a gente vem trabalhando aqui nesse terceiro módulo. A revisão do conteúdo consiste, então, nas aulas que foram postadas, tirando a nossa primeira aula, que foi apenas a apresentação do plano de ensino da disciplina. Foi postado, então, na aula 2, a definição, a classificação e composição dos alimentos. Então, vocês tiveram aí nessa postagem uma parte teórica sobre a questão dos alimentos, né? O que são os alimentos, para que servem os alimentos, né? Segundo o Código dos Alimentos, então, eles são considerados como alimentos todas as substâncias ou produtos de qualquer natureza, sólidos ou líquidos, naturais ou transformados, que por suas características, aplicações, componentes, preparação e estado de conservação possam ser habitual ou idoneamente utilizados na nutrição humana. Então, os alimentos eles têm uma classificação em relação à sua origem, que pode ser vegetal ou animal, com relação a acessibilidades e alterações, que a gente escuta bastante na televisão, que são os alimentos perecíveis, semi-perecíveis, até o termo não perecível, ele de uma certa forma é uma inverdade, porque todo alimento ele tem uma perecibilidade, então ele seria menos estáveis, então, que seria, por exemplo, compararmos um pacote de arroz, né? Então ele seria um alimento estável. Com relação ao seu pH, então, essa é uma informação importante para a questão da conservabilidade do alimento, né? Para o tratamento, para a conservação do alimento, então o pH é muito importante. Então, na bibliografia, alimentos de baixa acidez, que tem um pH em torno de 4,5, alimentos ácidos, um pH de 4 a 4,5, e alimentos muito ácidos, um pH abaixo de 4. Com relação às substâncias químicas presentes nos alimentos, então eu abordei bastante nessa postagem, que são os alimentos ricos em proteínas, que são as carnes, peixes, ovos, os alimentos ricos em gorduras, amendoim, as castanhas, manteiga, margarina, alimentos ricos em carboidratos, açúcar, batata, cereais em geral, o pão, e alimentos ricos em sais minerais e vitaminas, que são verduras e frutas em geral. Então, abordamos também nessa mesma aula, foi abordado a questão da composição dos alimentos, que são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, e eu fiz um tópico na questão das enzimas dos alimentos, a importância das enzimas nos alimentos. Na postagem sobre tecnologia dos alimentos, que seria a parte tecnológica de transformação então, dos alimentos, para que serve a tecnologia dos alimentos? Os objetivos da tecnologia dos alimentos. Ele é controlar os agentes de alteração para aumentar a vida útil dos alimentos. Esses agentes entendem-se principalmente micro-organismos. Fornecer produtos uniformes durante todo o ano, independente da safra. Fornecer novos produtos ricos em determinados nutrientes. Exemplifica-se, então, pegar um produto e enriquecê-lo com alguma espécie, uma vitamina. Que seja. Fornecer grande variedade de produtos para que possa ter a opção de escolha. Preparar alimentos para indivíduos com necessidades nutritivas especiais, como, por exemplo, para crianças, para idosos, diabéticos, etc. Reduzir perda nos alimentos, isso é um dado muito importante. Então, se tratarmos de frutas, mais de 30% é perdido na cadeia. Garantir o abastecimento de alimentos nutritivos e seguros para o homem, isentos de agentes nocivos. As operações básicas para a transformação, para a tecnologia de alimentos, de ordem física, então, seria a conservação pelo uso de calor e frio. De ordem química, o emprego de aditivos reguladores de pH. De ordem biológica, o emprego de enzimas e micro-organismos. As fases de processamento dos produtos alimentícios. Então, eu estou passando uma síntese do que foi postado. A fase de beneficiamento ou pré-tratamento, que seria a parte de recebimento de matéria-prima. A fase de conservação ou estabilização, que seria já um beneficiamento do produto em si. E a fase de armazenamento, que é o produto pronto.
Aula seguinte que foi postada, então, as causas das alterações dos alimentos, principalmente em relação à atividade microbiana, ações de enzimas que elas não são interessantes, né, por estar presente nos alimentos. Podemos citar uma enzima que favoreça o escurecimento de maçãs, por exemplo. Reações químicas não enzimáticas, podemos citar a reação de Maillard, que ocorre no arroz parbolizado, que transforma o arroz parbolizado num aspecto mais amarelado em relação ao arroz branco polido. Então, isso não é uma reação desejável. Alterações provocadas por insetos e roedores, em se tratando de grãos armazenados, isso é muito comum. E alterações organizadas por mudanças físicas, que seria uma espécie de um choque num fruto, uma queda, né, que causaria um dano, uma avaria nesse alimento. Depois dessa etapa, foi elencado uma série de princípios e métodos de conservação e transformação de alimentos. Então, cada aula foi postado o uso de alguma tecnologia para conservar alimentos. Então, eu dei bastante ênfase nessa disciplina em relação a isso, que eu acredito que o técnico em agronegócios ele tem que entender que existe essas tecnologias que, se ele for trabalhar numa agroindústria, ele tenha a percepção, né, e saiba manejar essas etapas dentro de uma agroindústria. O uso de conservação, na conservação através do uso de altas temperaturas. Seriam etapas de branqueamento, a pasteurização, muito comum no leite, a pasteurização, e o branqueamento em frutas e vegetais. O uso de baixas temperaturas. Então, nada mais é que refrigerar ou congelar um alimento. Então, tem suas particularidades, alimentos são refrigerados, como frutas e hortaliças, e congelados, por exemplo, um peixe que é exportado para um outro país ou é exportado para um outro estado. Então, sai um peixe de Rio Grande, obrigatoriamente ele tem que ser congelado para chegar até São Paulo. Então, existe uma cadeia, e aí foi abordado até o custo da cadeia do frio no Brasil. Injúrias causadas pelo frio, então é muito comum de termos injúrias, que no caso, se a gente pegar uma rede de supermercados, ela tem uma câmara fria e nessa câmara fria ela trabalha com uma umidade e uma temperatura e lá dentro tem uma miscelânea de alimentos. Cada alimento tem sua particularidade. Alguns trabalham até com a mesma temperatura. Elas podem ser conservadas com a mesma temperatura, com baixa temperatura. Outros não. Também vimos nos outros usos de conservação, seria pelo método de aditivos, muito comum hoje na nossa legislação para alimentos. Então, é possível colocarmos aditivos e até quando a gente compra algum alimento processado, olhamos na embalagem, a gente se assusta, né, de tantos aditivos químicos que são adicionados. Aí fica até aquela questão, mas será que é bom? Será que isso não faz mal e tal? Enfim. Então, comentei alguma coisa sobre então, a ação de ácidos, nitritos e nitratos que colocam em carnes, em produtos para maturação, ajudar na maturação da carne. Conservação pelo controle de atividade de água, que nada mais é que é o processo de secagem de grãos, por exemplo, que a gente remove a água do grão para conservação. Então, pensamos num grão que a gente colhe. Pegamos o exemplo do arroz, que a gente nós falamos antes do parbolizado. Pegamos o exemplo do arroz, é colhido 30, 40 dias, 45 dias por ano, e a gente consome ele 365 dias por ano. Então, é possível armazená-lo através do controle de atividade de água, rebaixando o seu teor de umidade. Conservação por fermentação, então, isso também é através de bebidas lácteas, por exemplo. Então, a gente faz a fermentação. Abordamos alguma coisa sobre agroindústria, mas muito de forma superficial, até em função pelo tempo. Se a gente pegar uma ementa, essa ementa aí a gente pode discutir ela o ano todo.
simplesmente coloquei um folder de um projeto de agroindustrialização no território sul do Rio Grande do Sul, e onde nesse encarte então, falava sobre aspectos legais, algo sobre legislação sanitária, tributária, fiscal e ambiental, que é a obrigatoriedade de uma agroindústria, o que é uma agroindústria familiar rural, as boas práticas de fabricação de alimentos que precisa ter uma agroindústria, então não é só porque ela está afastada da cidade, a mão de obra é uma obra basicamente familiar, então não é por causa disso que ela tem que deixar de ter boas práticas de fabricação, não, porque a gente está lidando com alimento e esse alimento vai para a população. E também tem ali nesse encarte alguns procedimentos para o preparo dos alimentos. Então, basicamente, foram essas as postagens das aulas. Talvez ela tenha ficado com um linguajar até um pouco, no seu conteúdo, um linguajar um pouco pesado, porque não se teve nenhum embasamento bioquímico antes dessa disciplina, mas eu acho que foi interessante para ter uma noção do que é um alimento, o que compõe um alimento e como manter a qualidade desse produto até chegar na prateleira do supermercado. Então, nós temos as nossas avaliações. A prova presencial na primeira chamada, então, será dia 8 de novembro de 2016. A prova presencial na segunda chamada, 16 de novembro de 2016. E o exame será dia 22 de novembro de 2016.